Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Que saudade de vocês, saudade dos meus alunos, né? Mas tempos de pandemia, essa é a forma que a gente tem de estudar. Bom, hoje eu vou falar sobre Roma, esse grande império da humanidade. É muito assunto, muita coisa que a gente vai ter que tratar. Então se preparem, peguem uma pipoca aí, sentem confortavelmente pra gente começar a falar sobre esse grande império, tá bom? Então vamos lá. Roma surgiu por volta do século 8, mais ou menos, antes de Cristo, né? Porque a gente não tem uma data exata, mas vários povos, como os gregos também, foram dominando a região da Península Itálica. Eu vou colocar uma mapinha aqui para vocês verem qual que é a região da Península Itálica. Então, a Península Itálica começou a ser povoada por latinos, né? Por isso que o idioma deles vai ser o latim. E foram se espalhando na Península Itálica e montando, principalmente numa região chamada de Roma, perto de dois rios, o Tibre e o Eufrates, a civilização romana. Hoje a gente tem Roma como parte da Itália, né, capital da Itália, mas no passado a civilização era conhecida como romana, tudo bem? Então, os romanos eles se organizavam primeiro numa estrutura igualitária, onde todo mundo era igual. Eles tinham uma estrutura também focada no paterfamilias, uma estrutura social focada no paterfamilias, que era o pai, né? A família era um núcleo social e o pai era o centro daquele núcleo social. Era uma sociedade patriarcal, né? O pai tinha o máximo respeito e a ordem dentro daquela família. Então a sociedade era organizada desse jeito. Com o passar do tempo, eles foram se dividindo em classes sociais, né? Como todas as civilizações que nós estudamos até aqui. Mas antes de começar a falar dessas classes sociais, nessa primeira fase de Roma, eu acho importante a gente falar o que os romanos deixaram para a posteridade, né? Para os povos que vieram depois deles, como é o nosso caso, que nós somos herdeiros, eu sempre falo isso, nós somos herdeiros de Roma. Por que herdeiros de Roma? Porque os romanos formaram o mundo ocidental e nós temos muito mais a ver com o mundo ocidental, por estarmos no ocidente, do que com o mundo oriental. Então a base da nossa cultura é uma cultura romana, de influência romana. Nossa arquitetura, os romanos inventaram o conceito de direito, do direito, né, da advocacia. O Senado, que é um órgão importantíssimo que existe até hoje, no caso das civilizações dos países democráticos, né? Os países democráticos, como é o caso do Brasil, nós temos um Senado, né, composto por vários senadores. Os romanos desenvolveram isso. A língua que eles desenvolveram, o latim, é uma língua que deu origem a tantas outras línguas, inclusive o português, que é a língua que a gente fala. Então, os romanos influenciaram o mundo inteiro também por terem sido uma grande civilização e um grande império. Mas os romanos, eles são difíceis de estudar, porque eles tiveram 3 fases que nós vamos estudar. A primeira fase, que a gente chama de fase monárquica, né, ou a monarquia romana, no qual eles vão ter um rei e vão ter uma organização política em volta disso. A segunda parte que a gente vai estudar, que é a República Romana. Então, eles vão determinar estabelecer uma república. República diferente de democracia, mas eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. E, por fim, o Império Romano. Então, a gente tem que estudar nessas 3 fases e eu vou passar para vocês um pouco em forma cronológica. Tudo bem? Vou passar para vocês cronologicamente, que eu acho que fica mais fácil dessa forma da gente estudar. Então, vamos lá, né? Bom, existe uma lenda bem interessante que fala do Rômulo e Remo, que eram 2 irmãos que deram origem a Roma. É uma lenda romana, né? E que eles foram abandonados pela sua família, seu tio-avô traiu a família, traiu o avô deles, tomou o trono do avô, e eles foram jogados num rio, os 2, quase morreram, foram salvos por uma família de camponeses, e eles ficaram vivendo até a vida adulta, né, nessa vila camponesa,
e quando eles descobriram a origem deles, eles voltaram, mataram o tio-avô e colocaram de novo o avô deles no poder. E isso tem uma história toda por trás, tá? Eles tinham parentesco com Marte, com o deus da guerra, tinham parentesco com a Vênus. Então, eles tinham a história de Roma, é uma lenda bem legal, bem interessante. Não dá pra falar ela toda aqui, porque ela é longa, né? Extensa. Mas eles dois foram alimentados quando pequenos por uma loba. E quando eles conseguem crescer e vingam o seu avô e colocam o avô de volta no poder, o avô oferece para eles formarem uma cidade perto do rio que eles foram jogados, né? Que eles viviam, que é o rio Tibre, que passa ali em Roma, né? E aí eles vão formar a cidade de Roma, mas como só um dos dois podia ser rei, o avô falou para eles que quem visse primeiro grandes aves belas seria o rei. E aí um deles viu, Rômulo viu as grandes aves belas, e o Remo ficou com ciúmes porque ele só viu abutres, então o Rômulo seria o rei. Com ciúme ele vai lá e mata o irmão, assassina o irmão e se torna o primeiro rei de Roma. Então, segundo a lenda, quando Roma surge, já surge logo com um assassinato em família, olha isso. É uma história bem parecida com aquela história bíblica que vocês já devem ter ouvido, que é a história do Caim e Abel, né? Então é uma história parecida. Bom, os romanos no início eles eram divididos em classes sociais. Então tinha a elite no topo da pirâmide, os patrícios, abaixo os plebeus. Os patrícios eram aqueles que tinham terras, né? Que eram descendentes das pessoas, os primeiros grupos que foram povoar Roma. Os plebeus, que eram a maior parte da população, eles eram agricultores, pastores, artesãos, comerciantes. Eles eram livres, mas não tinham direitos políticos em Roma. Os clientes, que estavam abaixo dos plebeus, os clientes eles eram ligados aos patrícios, eles serviam, deviam obediência aos patrícios, fidelidade, prestavam serviços aos patrícios, mas eles podiam participar dos cultos religiosos, mas não tinham direitos políticos também, não tinham direito à cidadania. E por fim, os escravizados. Os escravizados eram um grupo social, né, na base da pirâmide, eles que faziam todo tipo de trabalho, trabalhavam como camponeses, trabalhavam como comerciantes, trabalhavam na construção das cidades, né, das casas, dos templos em Roma, e eles não tinham propriedades, não tinham liberdade nem direitos, e eles eram prisioneiros, eles eram escravizados principalmente por 3 motivos, assim como era na Grécia Antiga. Eles eram escravizados ou por dívida, ou por guerra, ou por crime. Perdeu uma guerra, virava escravo, cometeu um crime, virava escravo para pagar, né, a sua punição, como punição. E se tivesse endividado, tinha que virar escravo para pagar a sua dívida, até pagar, né? No primeiro momento, os romanos eles foram governados por latinos, né, por povos ali na Península Itálica mesmo. Mas outros povos que viviam ali na região da Europa, próxima a Roma, também foram lá e meio que dominaram aquela civilização. Então eles tiveram reis etruscos, que é uma outra etnia, né, um outro grupo étnico. E esses reis não agradavam toda a população, principalmente os patrícios. Isso vai gerar um problema. No período dos reis etruscos, muito eles deixaram para a civilização romana, principalmente no sentido da arquitetura. A arquitetura etrusca era muito bonita, ó. Posso até mostrar para vocês uma partinha aqui do Coliseu, que é uma mistura de arquitetura dos povos lá da Península Itálica com os povos etruscos. É muito bonito. Com o passar do tempo, mais ou menos ali no século 6 a.C., os patrícios começaram a reclamar dos reis etruscos, eles não queriam mais os reis etruscos no poder. Falavam que eles não tinham direitos, que os reis não davam espaço para os patrícios se mobilizarem, e eles foram lá
expulsaram o rei Tarquínio, o soberbo. Eles expulsaram o rei de Roma. E aí, para substituir a monarquia, eles vão instalar a república. E aí os patrícios vão passar a governar Roma nesse formato de república, certo? A partir do ano de 509 a.C. até o ano de 27 a.C. O regime republicano é um pouco diferente da democracia. Isso eu preciso explicar para vocês. Por quê? A democracia é a ideia de que todos os cidadãos têm direitos políticos e tomam as decisões coletivamente sobre aquela cidade ou aquele grupo ou aquele país, território que seja, né? Então todas as pessoas têm direitos. Como aconteceu na Grécia, existiam cidadãos na Grécia Antiga, né? Nas cidades-estados gregas, as pessoas tinham participação política. A república é um pouco diferente, não necessariamente existe democracia dentro da república. República quer dizer que o governo ou o governante, os governantes, devem atender ao bem comum dentro do seu período de poder. Então, a ideia republicana, que nasceu ali com os romanos, os gregos originaram a democracia, os romanos originaram a república. Então, a ideia de república era que quem governasse tinha que representar o povo, tinha que governar para o bem de todos e não para benefício próprio. Infelizmente, a gente sabe que isso não foi bem colocado em prática no mundo inteiro, porque os países que são republicanos, muitos dos governantes, eles esqueceram nesse sentido da república e passaram a governar para eles mesmos e não para o bem comum, né? Passar a sempre colocar os seus interesses particulares acima dos interesses coletivos. Isso não tem nada a ver com a república, porque a república defende o governo pelo bem comum. Bom, quem governava Roma, então, nesse período, né, de república? O Senado, basicamente, que era composto por patrícios, por grandes proprietários de terras, descendentes ali dos primeiros latinos, dos primeiros romanos, né? Posteriormente, eles que faziam as leis, eles que faziam as finanças, organizavam as finanças do Estado, administravam toda a civilização, né? Controlavam e aprovavam as leis, controlavam também os cargos políticos. O Senado era um cargo vitalício, se você participasse do Senado, ia ficar para sempre. Lembrando que as mulheres tinham espaço dentro dessa estrutura política? Não. Assim como em Atenas, lá na Grécia, em Roma as mulheres também não tiveram espaço político, mesmo que nessa estrutura de república, né? E além do Senado, eles tinham um grupo que ajudavam eles a administrar, né, a civilização romana, que eram chamados de magistrados. E cada magistrado, cada grupo de magistrado tinha lá a sua especificidade, tinha o seu trabalho, o que ele ia administrar. Então, eles tinham os cônsules, por exemplo, que ficavam 1 ano no cargo. Todos os magistrados ficavam 1 ano no cargo, fazendo aquele trabalho, e depois eram escolhidos novos magistrados. Os cônsules, eles tinham funções administrativas, militares, e que eram exercidas pelos reis antes deles, né, no período monárquico. Eles garantiam um equilíbrio em Roma, eles administravam tudo. Tinham os questores que cuidavam do dinheiro público, que cuidavam dos impostos, né? Recolhiam os impostos e eles faziam esse serviço. Normalmente, gente, os membros dos magistrados eram sempre 2. Então, 2 cônsules, 2 questores, 2 censores, 2 édios, 2 pretores. Os censores faziam um trabalho de elaborar o censo. Aliás, a civilização romana foi o primeiro povo do mundo a criar um censo, contar a população, saber quantas pessoas tem dentro do território romano. Isso foi bem interessante. Então, como eles contavam a população e isso era um trabalho difícil, eles passavam 5 anos no cargo de censores. Os pretores, que eram responsáveis pela aplicação das leis, tá?
pela punição de quem descumprisse, quase uma polícia ali. Os Edis inspecionavam a limpeza das ruas da cidade, cuidavam do policiamento das obras públicas, da administração dos jogos e do abastecimento das cidades. Então, eles organizaram uma estrutura de Estado bem complexa, né? Tinham senadores, além dos senadores, tinham os magistrados e cada um com a sua função e tinha um período específico para ficar no poder. Isso é muito, muito interessante. Mesmo assim, os plebeus eles não tinham espaço político, né? Os plebeus não tinham espaço de decisão. Eles não faziam parte da política, eles não podiam ser nem magistrados, nem fazer parte do Senado nessa nova estrutura que era a República. Então, eles tinham uma série de leis, aliás, que eles tinham que cumprir e eram leis restritivas. Plebeus não podiam casar com patrícios, né? Isso era proibido por lei. Eles eram julgados por leis não escritas. O que isso significa? Que eles eram julgados por patrícios assim na hora que os patrícios quisessem, da forma como eles quisessem. Eles não tinham regras para seguir, leis para seguir. Eles só podiam casar entre si, eles não conseguiam pagar suas dívidas e quando não conseguiam, eles eram escravizados. Então, muitos plebeus eram escravizados por não ter dinheiro para pagar as dívidas e ainda tinham que ficar servindo os patrícios durante muito tempo e manter essa estrutura funcionando. Então, eles tinham que seguir leis restritivas que não serviam para os patrícios. Isso vai revoltar os plebeus, que vão exigir que novas leis sejam feitas para melhorar a estrutura de vida deles e cancelar, por exemplo, a proibição do casamento entre patrícios e plebeus. Cancelar, criar um sistema legislativo com leis que servissem para eles e eles fossem julgados por essas leis escritas. Eles queriam mudanças sociais mais profundas que beneficiassem o grupo deles. Porém, obviamente, os patrícios não vão aceitar as reivindicações e os plebeus vão decidir que a greve será feita, eles vão sair de Roma, deixar Roma, porque os plebeus faziam basicamente tudo em Roma. Eles que trabalhavam, eles que faziam as obras públicas, eles que plantavam, faziam artesanato, comercializavam. Então eles se uniram e decidiram deixar Roma, já que eles não tinham direitos. Qual foi o resultado? Os patrícios decidiram voltar atrás na sua decisão e tentar melhorar um pouco a vida dos plebeus, criando leis que beneficiassem eles. Que conquistas foram essas dos plebeus? O registro escrito das leis em 450 a.C., então eles tinham que escrever as leis para eles serem julgados baseados naquelas leis. O direito de se elegerem cônsules, ou seja, eles vão fazer parte de um grupo de magistrados, eles podiam. O fim da escravidão por dívida e a libertação dos escravizados por dívida. A autorização do casamento entre plebeus e patrícios, né? As famílias podiam viver juntas. E também foi aprovado em 287 a.C. o plebiscito, que garantia que tivesse uma assembleia da plebe, onde os plebeus pudessem discutir as questões que beneficiassem eles, que tivessem a ver com eles, e tivesse força de lei o que fosse decidido no plebiscito. Então, todos iam lá, discutiam as questões e o que ficava acordado ali tinha força de lei. As conquistas, obviamente, que não foram igualitárias. Vai chegar um momento, pelos plebeus terem mais privilégios a partir desse momento, vai criar um grupo de plebeus de elite, né? Um grupo mais rico de plebeus e outro grupo, o resto da população mais pobre. Então vai criar uma elite plebeia em Roma. Isso vai gerar também um problema mais pra frente. Outra questão que os plebeus vão se manter sem esses direitos políticos muito bem estabelecidos era por conta dos magistrados não receberem salários. Então, se um plebeu quisesse, já que podia agora, ser um magistrado, ele até poderia, mas como ele ia sustentar a sua família e manter a sua família? Isso era um problema. Então, pagar os magistrados, pagar os administradores, era uma forma de colocar a população mais pobre dentro da política.
Por isso que é tão importante pagar os políticos. Bom, com o tempo os romanos vão ampliando seus domínios, vão dominando vários territórios. Vou até mostrar para vocês uns mapinhas aqui, ó. Os romanos nos séculos 4 e 3 a.C., eles começaram a dominar esses territórios aqui. Percebam, ó. Roma é aqui, todo esse roxinho. Esse aqui era o Império Macedônico e esse daqui era o Reino de Cartago. Os romanos vão dominar o Reino de Cartago e parte aqui, ó, da Europa. Parte da Europa no Mar Mediterrâneo. Depois, eles ainda vão dominar um território ainda maior e vão chegar nesse tamanho aqui de civilização. Tudo isso, todas as cores pertencem a Roma. Tanto que tinha uma frase famosa que todos os caminhos levam a Roma. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas essa frase ficou famosa porque os romanos criaram um império tão grande que toda a Europa fazia parte do Império Romano, parte do norte da África, o Oriente Médio, a Palestina, muitas regiões faziam parte do Império Romano, que foram dominadas por meio da guerra, e os romanos criavam estradas muito grandes e longas na Europa, que existem algumas até hoje, que levam até a capital, Roma, né? Até o berço da civilização ali, o centro de toda a civilização, que era Roma. Eu não sei se eu mostrei para vocês, ó. O Império Romano no século II depois de Cristo. Olha o tamanho. Eles vão aos poucos, né, ao longo dos séculos, dominando territórios. E no começo era só isso aqui, ó. Só a Península Itálica, estão vendo? No começo era só esse território aqui da Península Itálica. Depois virou a Europa inteira, norte da África, Oriente Médio. Uma grande civilização. Bom, não foi tão pacífico a conquista dos territórios. Os romanos conquistaram muitos territórios por meio da guerra, né? Eles ofereciam para aquele território que eles iam tomar, para eles cederem o espaço sem guerra, sem uma batalha. Mas caso não aceitassem, eles começavam uma guerra e foram vitoriosos, né, na maior parte do tempo. Por que eles foram tão vitoriosos? Porque os romanos, eles tinham um aparato militar muito grande, muito estabelecido. Eles tinham uma guarda, né, um exército bem treinado. Eles usavam coisas que para a época eram muito inovadoras. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, a balista, que era o arco de grande alcance. Eles já tinham embarcações de guerra bem preparadas também. Para a época era muito moderno. Eles usavam a catapulta para invadir os castelos, né, as muralhas. Os soldados usavam o elmo, o capacete de metal, ó, o elmo aqui na cabeça dele. Usava escudo de madeira. Eles usavam a cota de malha no corpo para não ser cortado. Eles lançavam aquelas lanças longas de madeira com a ponta de ferro, eles usavam para atacar o exército inimigo. Eles tinham uma estratégia de guerra que era essa daqui, ó, formação tartaruga. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, ó, que eles tinham na frente os soldados, e os soldados que vinham atrás colocavam o escudo em cima. Então eles estavam sempre muito protegidos contra arqueiros, né, contra o exército inimigo, e assim eles foram dominando os territórios. Nem sempre foi fácil. A região de Cartago, que eu tinha mostrado para vocês no mapa, teve uma resistência grande à dominação dos romanos. Os romanos conseguiram dominar Cartago na terceira investida e os cartaginenses quase venceram os romanos, né? Tem uma história que o rei de Cartago, na época, ele quase dominou Roma, que ele salgou a terra de Cartago para que os romanos tomassem a terra, mas não conseguissem plantar ali. Todas as regiões que os romanos invadiam e anexavam ao seu território se tornavam províncias, né? Então eram províncias romanas, eram lideradas por um governador da província que era escolhido pelos romanos, né, pela liderança romana, e tinham que pagar tributos, impostos a Roma.
Os romanos mantinham uma estrutura bem grande de modernização das suas províncias. Então, eles faziam estradas, eles ensinavam sua tecnologia para as regiões anexadas, suas moedas eram levadas para lá, um sistema de saneamento básico, que em Roma já tinha, né? Eles tinham dutos, canos. Eles levavam técnicas de engenharia para a construção de edifícios, para a construção de muralhas, aquedutos. Então, a sua língua, né, que eles levavam também o latim, eles influenciavam muitos povos das províncias. Os romanos, eles permitiam que as províncias mantivessem a sua cultura, para evitar que as províncias se revoltassem contra Roma. Então, isso era comum. Os romanos mantinham a cultura das províncias, e isso dava um pouco mais de liberdade para o povo que foi anexado a Roma. Vai chegar um momento que vai gerar uma crise, vai ter uma crise muito grande em Roma, porque os plebeus começam a empobrecer bastante. O empobrecimento da população romana levou eles a uma série de problemas sociais graves, assim, né? Que aumentando a cada dia, o desemprego, falta de alimento, moradia, perspectiva de vida, tensão social. Todo dia as autoridades romanas tinham que aumentar o número de pessoas do exército para proteção das cidades, porque ocorriam revoltas, né? E tentaram reverter esse empobrecimento da plebe, principalmente. 2 tribunos da plebe, que eram Tibério e o Caio Graco, os dois tentaram limitar o tamanho das propriedades agrícolas em Roma. Eles tentaram criar uma lei que foi a Lei Frumentária, para diminuir o preço do trigo, para o preço do trigo ficar mais barato, porque a base da alimentação romana era o pão, né? O Tibério e os seguidores dele acabaram mortos porque eles defendiam reformas que iam melhorar a situação de vida dos plebeus, né? Como a sociedade estava muito desorganizada, os patrícios decidiram colocar no poder um general do exército que conseguisse controlar essa situação de crise. E eles escolheram, dentro do exército, um general chamado Otávio. Então, o Otávio Augustus, ele passou a controlar melhor o império e também a dividir o império em 14 regiões para melhor administrá-lo. Para distrair a população de toda essa crise, ele criou um projeto que é a política do pão e circo, que era uma forma de distrair a população do empobrecimento da crise econômica. Então, eles faziam grandes espetáculos de gladiadores, de briga de gladiadores, dentro dos estádios, como é o caso do Coliseu, em Roma, que é um estádio muito famoso, até hoje é uma das maravilhas da humanidade, né? Uma construção romana, que é um sítio arqueológico, basicamente, e que eram feitos esses espetáculos que a população ia assistir, ia ver a briga dos gladiadores, eles jogavam, né? Apostavam qual gladiador ia vencer, e também o pão que era distribuído gratuitamente e o preço do trigo que foi abaixado. Então, a população tinha um alimento e tinha uma distração. E assim, os imperadores romanos foram controlando a situação em Roma para manter ainda mais alguns séculos de poder romano. Mas vai chegar um momento que isso não vai ser suficiente e eu vou gravar um outro vídeo para explicar isso para vocês, tá bom? Então, fiquem bem, boa semana, beijinhos e tchau, tchau!